Olá pessoal, meu nome é Natália Campos, estudo na Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, no campus de Lauro da Pedra, programa Ensinar, curso Licenciatura em Ciências Biológicas. Estou no 6º período, estamos trabalhando com a disciplina Metodologia para o Ensino de Ciências. A nossa docente, a professora mestre, Darleila Damasceno Costa. Discentes: Natália Campos da Silva, Valmir Cabral da Cunha. Hoje irei falar sobre os répteis. Então, os répteis eles evoluíram de ancestrais anfíbios há cerca de 250 milhões de anos. E atualmente eles são encontrados em todos os continentes, à exceção da Antártida. Os quelônios, que são as tartarugas, jabutis e cágados, juntamente com as tuataras, são as espécies de répteis atualmente mais velhas, pois têm sido encontrados por cerca de 200 milhões de anos, segundo O'Malley, 2005. Existem cerca de 7.780 espécies de répteis hoje em dia, as quais estas se encontram divididas em 4 ordens, sendo estas Quelônia ou Chelonia, Crocodilia, Escamata e Rhichocephalia, segundo O'Malley, 2005, Mather, 2006, Devoy, 2010. Então, o que vem a ser esse termo réptil? Ele vem do latim, que é reptilis, e significa que se arrasta. Esses animais, eles caracterizam-se por serem tetrápodes e de pele grossa. Apresentam pulmões e botam ovos com casca bem resistente. Esses animais, assim como os anfíbios, não possuem a capacidade de manter a temperatura do corpo constante. Isso ocorre porque eles não conseguem controlar sua temperatura através do calor gerado no metabolismo. Então, para conseguirem uma temperatura ideal, os répteis eles utilizam certas estratégias, como a exposição ao sol, quando o dia está frio. Além disso, quando a temperatura se torna muito alta, eles protegem-se em rios, lagos, locais sombreados, entre outros. Falamos que esses animais, que possuem essa característica, eles são ectotérmicos. Então, uma característica interessante dos répteis é a sua pele grossa, que diferente dos anfíbios, ela é muito especializada para a vida no ambiente terrestre. Esses animais, eles não possuem glândulas e sua pele ela pode ser recoberta por placas, escamas, plastrões e carapaças. Essa característica ela permite que os répteis eles tenham uma grande vantagem em ambientes secos, tais como os desertos. Qual a diferença entre jabuti, cágado e tartaruga? Tartaruga, cágado e jabuti, eles são membros da ordem Testudinata, mais conhecida como os quelônios. Os répteis eles são dotados de carapaça. Embora eles pertençam à mesma ordem e sejam muito parecidos, estes quelônios eles possuem várias diferenças entre si. Os jabutis eles são os quelônios terrestres, os cágados são os quelônios considerados semiaquáticos, aqueles que realizam parte de suas atividades dentro da água e parte de suas atividades fora da água, como por exemplo o cágado de barbicha.
Sistema digestório e alimentação dos répteis. Os répteis, eles são animais que evoluíram de anfíbios primitivos. Então, eles foram os primeiros vertebrados a se adaptarem a essa vida terrestre. De uma forma geral, os répteis eles são carnívoros, com poucas espécies herbívoras e onívoras. Esses animais possuem um sistema digestório completo, com intestino grosso, faringe, esôfago, estômago, boca e cloaca. Os répteis eles também têm, como anexos, o fígado e o pâncreas. Todos os órgãos estão adaptados aos hábitos alimentares dos animais. Os répteis não aquáticos ainda possuem glândulas orais desenvolvidas para umedecer o alimento seco, reduzindo a fricção durante a deglutição. As glândulas orais, elas estão classificadas em glândulas palatinas, labiais, linguais e sublinguais. No processo digestório dos répteis, o alimento ele passa da boca para a faringe, segue para o esôfago, o estômago e depois para o intestino delgado e para a cloaca. O alimento não aproveitado pelo organismo ele é eliminado pelo ânus. A cloaca desses animais é a saída dos sistemas digestivo, excretor e reprodutor. O sistema digestório dos répteis é bem parecido com o sistema dos animais vertebrados superiores. A digestão dos répteis é mais lenta do que a dos mamíferos. O tempo do processo é resultado de uma menor capacidade metabólica e também da incapacidade, na verdade, de mastigar os alimentos. Então, alguns répteis, como os crocodilos, por exemplo, eles podem viver com uma única refeição em meses, pois o alimento ele é digerido lentamente. Como dito anteriormente, eles possuem um sistema digestório completo e seus representantes, na sua maioria, eles são carnívoros. Muitos são predadores e não incluem espécies parasitas. O sistema respiratório dos répteis. Esse grupo de vertebrados possui a respiração pulmonar, que é muito eficiente. Diferentemente do grupo dos anfíbios, os répteis eles não necessitam da pele para completar suas trocas gasosas, isto segundo os Santos. Aqui nós temos uma figura que demonstra o serrátil peitoral, o transverso abdominal, a membrana limitante caudal e o oblíquo abdominal. Então, essa visão esquemática dos pulmões e movimentos respiratórios do jabuti. Os répteis dependem quase exclusivamente da respiração pulmonar. Os pulmões dos répteis eles são mais complexos e eficientes que os dos anfíbios, com maior número de câmaras internas e alvéolos. Na maioria dos répteis, o mecanismo de pressão negativa ele é responsável pela ventilação dos pulmões. O movimento das costelas e da parede corporal expande a cavidade torácica, diminuindo a pressão nos pulmões e puxando ar para dentro deles. Então, esse ar ele é expelido pelo movimento para a frente das costelas e da parede corporal, o que comprime os pulmões. As costelas de uma tartaruga fazem parte da carapaça, portanto, o movimento da parede corporal onde as costelas são ligadas é impossível. E o que elas fazem? Elas inalam o ar, contraindo músculos que aumentam o volume da cavidade visceral.
criando a pressão negativa para levar ar para os pulmões. As tartarugas elas exalam ar, contraindo os músculos, que forçam as vísceras para cima, comprimindo os pulmões. Então, algumas tartarugas também respiram pela mucosa da faringe. O uso dos músculos do tronco para respiração cria um problema para os lagartos durante a sua locomoção, de forma que eles não podem respirar e correr ao mesmo tempo. Assim, eles precisam parar para respirar enquanto se deslocam. Alguns lagartos resolveram esse problema enchendo de ar a região gular da garganta e forçando o ar para os pulmões. Assim, eles podem manter as trocas gasosas durante o movimento. Sistema circulatório dos répteis. Como nos anfíbios, o coração dos répteis eles apresentam 3 cavidades, 2 átrios, um direito e um esquerdo, e um ventrículo. O coração dos répteis, os crocodilianos, por exemplo, eles apresentam 4 cavidades, que são 2 átrios e 2 ventrículos, como o das aves e dos mamíferos. No entanto, mesmo nos crocodilianos, observa-se mistura dos tipos de sangue, o venoso e o arterial, que passam pelo coração, embora em proporção menor do que nos anfíbios. Assim, podemos considerar que a circulação dos répteis ela é dupla e incompleta. Em função disso, os animais desse grupo eles são chamados de bacilodérmicos, isto é, eles se adaptam à temperatura. Eles adaptam, na verdade, a temperatura do corpo à temperatura do ambiente. Então, no ambiente terrestre, existem as variações de temperatura, porque elas são maiores, no ambiente terrestre são maiores do que no ambiente aquático. Então, para manter a temperatura do corpo próxima do ambiente, os répteis eles costumam recorrer a fontes externas de calor, como o sol ou a superfície quente de uma rocha. É comum ver répteis expostos ao sol durante o dia. O termo lagartear ele é aplicado às pessoas que preguiçosamente se deitam ao sol, à maneira dos lagartos. Quando os répteis eles sentem-se muito aquecidos, eles geralmente, como dito anteriormente, eles procuram locais de sombra. Com esse comportamento, eles mantêm a temperatura do corpo praticamente constante, em torno dos 37 graus Celsius. Então, muitas espécies de cobras e lagartos são úteis ao ser humano, pois eles caçam roedores e outros animais que prejudicam a agricultura e causam doenças ao homem. Entre as cobras, porém, há espécies cujo veneno pode ser fatal, causando a morte de um grande número de pessoas a cada ano. Então, só recapitulando, o sistema circulatório dos répteis, ele é duplo e incompleto. O coração ele apresenta 4 cavidades, porém os ventrículos não são completamente separados. Os crocodilianos, o grupo que inclui os jacarés e crocodilos, eles possuem os ventrículos separados. Os répteis eles excretam ácido úrico, substância que não necessita de água para ser eliminada. Essa característica ela é extremamente importante em um grupo que vive em ambientes com pouca disponibilidade de água.
Sistema nervoso dos répteis. Constituído por encéfalo e nervos que saem da medula espinhal. Segundo Santos, o cérebro dos répteis ele é similar aos de outros vertebrados. Observa-se que os hemisférios cerebrais eles são maiores. Os hemisférios cerebrais eles são maiores que os dos anfíbios e totalmente são separados. Esse aumento de tamanho está associado a um melhor sistema olfativo. O lóbulo óptico e o cerebelo também são maiores, o que reflete numa maior precisão visual e uma coordenação mais refinada das funções musculares. Nota-se que a visão ele é o sentido dominante na maioria dos répteis, e seus olhos eles são similares aos dos anfíbios. Há glândulas lacrimais que mantêm a córnea úmida. Os olhos deles são grandes e apresentam geralmente em lagartos, crocodilos e tartarugas. Pálpebras superior, inferior e membrana nictitante, exceto nas cobras, onde são cobertos por uma cutícula transparente que é mudada junto com a pele. No jacaré também. Durante a equídese, as camadas superiores dessa membrana se tornam opacas e a visão das cobras é prejudicada, retornando ao normal quando a pele é totalmente substituída. Os répteis, eles possuem um número maior de cones que os anfíbios e provavelmente eles têm uma visão colorida mais desenvolvida. As serpentes são os únicos tetrápodes que não possuem os músculos ciliares, que eles são responsáveis pela acomodação visual através da curvatura da lente do olho. Assim, toda lente ela é movida na direção da retina para formar a imagem. A complexidade dos sistemas sensoriais dos répteis, na verdade, ela é evidenciada pelo método de alimentação do camaleão, por exemplo. Os seus olhos, eles movimentam-se independentemente, e cada um tem um campo de visão diferente. Inicialmente, o cérebro, ele mantém essas imagens separadas. Mas, quando o inseto ele é visualizado, ambos os olhos eles convergem para a presa. A visão binocular ela permite a percepção de profundidade para determinar se a presa se encontra ou não ao alcance de sua língua. Então, os olhos dos camaleões eles são os únicos entre os vertebrados devido ao grau de mobilidade e independência. Então, alguns répteis eles possuem um olho mediano parietal que se desenvolve na parte superior da cabeça, como, por exemplo, os tuataras, que é um olho cristalino nervo-retina que eles possuem. Então, em outros répteis, o olho parietal ele é menos desenvolvido, ele é encoberto por pele e provavelmente ele não pode formar imagens. Então, a função ela parece relacionada com o controle metabólico diurno e sazonal, de acordo com aquele fotoperíodo. Então, esta zona ela está ligada a uma parte do cérebro, que é o corpo pineal, cuja estimulação ela conduzirá à produção de hormônios que desencadeiam a reprodução ou a hibernação.
Já em relação à audição, os ouvidos das serpentes, elas detectam vibrações no substrato e do ar através de adaptações para receber ondas transmitidas pelas mandíbulas. Em outros répteis, a membrana tipânica pode estar na superfície ou em uma depressão na cabeça. O ouvido interno dos répteis é similar aos dos anfíbios. Já o sentido olfativo, ele é mais desenvolvido nos répteis do que nos anfíbios. Possuem o órgão de Jacobson, localizado na zona anterior do palato e em comunicação com a cavidade bucal, por ductos, onde são detectadas as informações químicas dos ambientes. Então, esses órgãos, ele é mais desenvolvido nos escamatas e nos crocodilianos. Quelônios, nos escamatas. Os crocodilianos e os quelônios, eles não possuem. Já os tuatários, eles usam esse órgão para sentir o gosto do alimento presente na boca. A língua bífida das cobras e lagartos, ele é um órgão olfativo acessório. Então, ao retornar para o interior da boca, a língua toca o órgão de Jacobson, que detecta moléculas de odores. O fato de ser bífida, ela permite com que a língua ela detecte uma gradiente de substâncias e localize sua origem. Uma chanfradura na mandíbula permite a deslocação da língua. Em relação às víboras, em relação, na verdade, à temperatura, as víboras elas possuem um órgão que é sensível ao calor em cada lado da face, entre o olho e a narina, a fosseta loreal. Na família Boidae, uma linha de sensores para a temperatura ela está localizada na lateral dos lábios superiores. Essas depressões possuem um epitélio sensorial e são usadas para detectar objetos, por exemplo, com temperatura diferente do entorno da serpente. Essas serpentes, elas são geralmente noturnas e esses órgãos são utilizados para encontrar presas de sangue quente. Assim, essas serpentes elas são capazes de detectar uma variação de 0,003 graus Celsius na temperatura. Essa informação ela é somada à informação visual das serpentes, como a visão infravermelha do ambiente. Então, o sistema nervoso dos répteis, só recapitulando, eles apresentam um sistema sensorial com grandes adaptações, como os órgãos de Jacobson, que possuem função olfativa, e as focetas loreais, que conseguem captar o calor, ajudando assim na localização das presas. Sistema reprodutivo dos répteis. O sistema reprodutor dos répteis foi um importante fator de adaptação desses animais ao ambiente terrestre. Os répteis eles fazem a fecundação interna. O macho ele introduz os espermatozoides no corpo da fêmea. A maioria é ovípara, ou seja, a fêmea põe ovos de onde saem os filhotes. Esses ovos eles têm a casca rígida e consistente como couro. Os ovos se desenvolvem em ambientes de baixa umidade. A fecundação interna e os ovos com casca representam um marco na evolução dos vertebrados, pois impediram a morte dos gametas e embriões por desidratação. Assim, em relação à produção, os répteis eles tornaram-se independentes da água. A tartaruga marinha e muitos outros répteis aquáticos, eles depositam seus ovos em ambiente terrestre. Eles ficam cobertos de areia e aquecidos pelo calor do sol. O ovo ele é rico em vitelo. Substância que nutre o embrião e é capaz de reter a umidade na casca, onde há poros, pequenos orifícios que permitem a entrada de oxigênio do ar e a saída de gás carbônico, ou seja, a troca de gases. Isso ajuda a manter o embrião vivo.
A maioria dos répteis, eles não precisam cuidar de seus ovos e filhotes. Os filhotes, quando prontos, eles saem da casca usando seus próprios recursos. Porém, tanto o jacaré quanto o crocodilo, eles têm muito cuidado com os ovos e os filhotes. A fêmea põe os ovos no ninho e fica por perto até o nascimento dos filhotes, que são carregados na boca até a água, onde ficam com a mãe. Alguns chegam a permanecer com a mãe por mais de 3 anos. Existem também os répteis cujos ovos, já na ocasião da postura, há filhotes formados. Os ovos eles ficam retidos com o embrião em um canal no corpo da fêmea enquanto se desenvolve, como ocorre em algumas cobras. Quando os ovos eles saem do corpo da fêmea, os filhotes dentro deles já se encontram formados. Então a casca desses ovos é bem fina, como uma membrana, permitindo a saída dos filhotes logo após a sua postura. Esses animais são classificados como ovovíparos. Há ainda alguns répteis vivíparos que produzem filhotes já prontos, sem terem se desenvolvido em ovos, como certas espécies de lagartos. Então aqui, no sistema reprodutivo dos répteis, recapitulando, a fecundação ela é geralmente interna e o desenvolvimento ele não apresenta a fase larval. O desenvolvimento é direto. Então, grande parte das espécies desse grupo apresentam órgãos especializados para a cópula. A maioria dos seus representantes, como dito anteriormente, ele é ovípara, porém existem espécies que são ovovíparas. O ovo desses animais protege o embrião contra a dissecação, graças à presença de uma casca resistente. Então, nesse ovo aparecem os chamados anexos embrionários, tais como o saco vitelínico, que ele é responsável pela nutrição do embrião, a bolsa amniótica, que é a bolsa de água, que protege contra a desidratação e choques mecânicos, o alantoide, que ele é responsável pelas trocas gasosas e excreção, e o córion, que ele é responsável pela proteção, além de colaborar com a respiração. Aqui nós temos na imagem uma tartaruga marinha. Então aqui na primeira fase, que é o acasalamento, quando os machos e fêmeas adultas eles migram para as áreas de reprodução. Aqui é Ultramar, no Brasil, são os principais endereços do projeto, onde ocorre isso. Na segunda fase nós temos a separação, que é após o período de reprodução, os machos eles voltam para as áreas de alimentação e as fêmeas se dirigem para as áreas de desova. Posteriormente, em um intervalo de 14 dias, as fêmeas elas realizam de 3 a 7 desovas. Na terceira fase ocorre o nascimento, que já são passados de 45 a 60 dias de incubação, onde nascem os filhotes de tartaruga marinha. Então, cada desova tem cerca de 120 ovos. Na quarta fase, nós temos uma nova vida. Os filhotes recém-nascidos, eles nadam para o mar aberto, onde então se desenvolvem até se tornarem adultos. Na quinta fase, no mar, nós temos as tartarugas jovens e adultas, se dirigem para as áreas de alimentação costeira. E assim o ciclo retorna. Classificação dos répteis. Chelônia, ou quelônia, crocodília, escamata e richancefalia. São os 4 grupos. Então, nos quelônios, nós temos as tartarugas, os jabutis e os cágados. Eles têm o corpo que é recoberto por 2 carapaças, que é a carapaça dorsal, que fica na parte superior do corpo, e o plastrão, que é na parte inferior. Essas 2 carapaças, elas são soldadas uma na outra. Há aberturas apenas
para a saída do pescoço, dos membros anteriores e posteriores e da cauda. As tartarugas, elas são aquáticas e podem viver em água doce ou salgada. Suas pernas têm a forma de nadadeiras, o que facilita a locomoção na água. Os jabutis, por sua vez, eles são terrestres e seus dedos são grossos. Os cágados, eles vivem em água doce e seus dedos são ligados por uma membrana que auxilia na natação. Esses animais, eles não têm dentes, a boca ela apresenta um bico córneo. Crocodilo. São os crocodilos e os jacarés. Grandes répteis aquáticos, os crocodilianos, eles têm um corpo alongado e recoberto por placas córneas. Possuem 4 membros, que são usados para a locomoção terrestre e aquática. O jacaré ele tem a cabeça mais larga e arredondada do que a dos crocodilos, e quando ele fecha a boca, os seus dentes não aparecem. Já os crocodilos eles têm a cabeça mais estreita e mesmo com a boca fechada, alguns dentes deles são visíveis. Os jacarés e crocodilos eles habitam regiões tropicais, geralmente às margens dos rios. No Brasil só existem jacarés e eles são encontrados na Amazônia e no Pantanal Mato-Grossense. Escamata são os lagartos e as serpentes. Estas, mais comumente chamadas de cobras, né? São os ofídeos. Então, esses animais eles têm a pele recoberta por escamas e dividem-se em 2 grupos menores, que são os lacertílios e os ofídeos. Os lacertílios, eles compreendem os lagartos, os camaleões e as lagartixas, que são répteis de corpo alongado com a cabeça curta e unido ao corpo por um pequeno pescoço. Então, eles possuem 4 membros, sendo os anteriores mais curtos que os posteriores. Já os ofídeos, eles compreendem as serpentes ou cobras répteis que não têm pernas. A grande maioria desses animais, eles possuem glândulas que fabricam veneno. Uma serpente peçonhenta, ela é peçonhenta quando seus dentes são capazes de inocular veneno nos animais que atacam. Então, os dentes, eles têm um canal ou suco que se comunica com as glândulas produtoras de veneno. Então, no momento da picada, o veneno ele escoa por esse canal e é inoculado no corpo da presa. O Rhichocephalia. Esse grupo ele é considerado primitivo. Seu corpo ele é recoberto por escamas córneas, como por exemplo os tuatários. Então, a ordem Sphenodontia ou Sphenodôntida, também chamados de esfenodontes ou rinocefalos, são os animais que fazem parte dessa ordem, são répteis representados pela espécie Sphenodon punctatus, conhecida como tuatara, a única espécie sobrevivente dessa ordem. O tuatara ele é um réptil encontrado apenas na Nova Zelândia. Uma correção aqui. Eles também são encontrados lá na Argentina. Então, esses animais eles não são considerados lagartos, por alguns motivos. Esses animais não apresentam um ouvido externo, possuem uma extensão de suas costelas em forma de ganchos, apresentam 2 grandes aberturas localizadas, um em cada lado do crânio, bem atrás da cavidade ocular, além de machos não possuírem o pênis. Os tuataras possuem no alto da cabeça o olho pineal, chamado por alguns de terceiro olho. Esse olho ele é revestido por uma escama que ela é opaca, que se desenvolve na medida em que o animal vai crescendo. Então, ele é ligado à glândula pineal, que tem uma conexão nervosa
junto ao cérebro, e ele é constituído por retina e lentes. Sendo capaz de acusar variações de luminosidade do ambiente. Eles são ativos durante a noite, durante o dia eles ficam escondidos em buracos ou tocas, sendo que às vezes podem ser vistos aquecendo seu corpo ao sol na entrada das tocas. Assim como os lagartos, eles são capazes de realizar a autonomia caudal. E o que é essa autonomia caudal? É soltar a cauda para escapar de predadores. Então, eles alimentam-se de insetos, lagartos, ovos de aves marinhas e às vezes de filhotes de tuataras. Filho quadrata, classe repetitiva, ordem Phytocephalae, família Psionidae, corpo 1870, nome científico Pteranodontia punctatus, nome popular tuatara. Reclamações de tuatara. Então, 7 curiosidades incríveis sobre o tuatara, o ornitorrinco dos répteis. A primeira curiosidade a espécie ela é única. Alguns animais, como o ornitorrinco e o oricterópodo, eles são famosos por serem espécies únicas, ou seja, que não possuem nenhum parente semelhante, e o tuatara é um desses bichos. Esse réptil ele é normalmente associado a lagartos, crocodilos e aves, mas não é relacionado com nenhum deles especificamente. Sua família ela remonta a 225 milhões de anos atrás, tornando uma espécie de fóssil vivo. Apesar de se parecer com um lagarto, o tuatara tem muitas características das aves. Ele pertence à ordem Rhizocephalia, ou cabeça de bico. Eles só existem na Nova Zelândia, mentira, que tem na Argentina, e são de grande interesse dos biólogos, que o protegem contra a extinção desde 1895. O tuatara ele é uma espécie incrível, mas que está ameaçada de extinção. Segunda curiosidade. O tuatara ele é um animal menos evoluído entre os aminotas, grupo que inclui os répteis, aves e mamíferos que põem ovos. Além disso, eles possuem coração, cérebro e locomoção semelhante aos dos anfíbios, o que indica que estes répteis, na verdade, que indica que estes são descendentes dos répteis. Por serem muito antigos, os cientistas os estudam para saber como os dinossauros se comportavam em sua era. Então, seus hábitos eles podem nos ajudar a compreender os dinossauros. Terceira curiosidade. Já dissemos que este réptil ele tem características comuns com anfíbios e aves, mas na verdade ele é parecido com praticamente todos os animais, exceto com os mamíferos. Mentira também, porque recentemente descobriram que ele tem 1% do DNA de mamíferos.
Sua mandíbula superior em formato de bico e o crânio rígido se assemelham às tartarugas. Seu corpo tem formato de lagarto e sua boca tem fileiras duplas, de dentes iguais aos de uma cobra. O tuatara seria o elo perdido entre os anfíbios aquáticos e os répteis terrestres, ou seja, uma espécie em transição, por assim dizer. Tantas peculiaridades os fazem ser comparados com os ornitorrincos. Ele é surdo, porém não é cego. Nesses 200 milhões de anos de evolução, os tuataras eles permanecem praticamente surdos. Eles possuem os ouvidos mais primitivos de todos os aminoides. Eles até têm cavidades auriculares que são cobertas de gordura, o que permite que os tuataras escutem apenas alguns ruídos. Porém, apesar da primitividade do sentido auditivo, a visão desses animais ela é surpreendentemente bem desenvolvida, com foco independente, que é a retina dupla e visão noturna. A natureza não os ajudou a escutar direito, mas a visão é sensacional. Outras características incomuns dos tuataras são eles não possuem pênis, então como é que eles fazem para se reproduzir? Unindo a cloaca dele com a da fêmea, então sendo a única espécie de réptil que não tem um membro e produzem um ácido em sua cloaca, que os cientistas ainda não conseguiram entender para que serve. Sua fileira de dentes duplos, na realidade, é uma formação óssea na mandíbula, algo bem comum. Mas o mais diferente de tudo é que eles possuem um terceiro olho, com lente retina e células artes próprias, o qual se encontra entre os dois olhos principais, funcionando como regulador do ciclo cardiciano do réptil. Ao menos é isso que os cientistas acreditam, né? Terceiro olho no meio da testa é mais fácil de identificar quando os tuataras são filhotes. Apesar do nome sugestivo em português, os tuataras, na verdade, possuem bem poucas taras. Eles vivem, em média, até 100 anos e atingem a maturidade sexual entre a primeira e a segunda década. Porém, as fêmeas só se reproduzem a cada 2 a 5 anos, o que tem contribuído para que esses animais sejam bem raros. Outra característica para piorar, né, isso tudo é que os tuataras eles vivem apenas na Nova Zelândia. Como dito anteriormente, tem na Argentina, não é só na Nova Zelândia não. O que gera reproduções entre esses animais aparentados e por isso pode trazer uma série de problemas à espécie. Então, para complicar ainda mais, como na maioria dos répteis, o sexo dos filhotes nos ovos é determinado pela temperatura. E a alteração de apenas 1 grau centígrado não é suficiente para fazer surgir apenas uma ninhada de machos. Tuataras, eles possuem pouco apetite sexual. A sétima curiosidade é: a sétima curiosidade. Por viverem em um lugar tão remoto, a alimentação dos tuataras ela é escassa, o que os força a comer seus próprios filhotes em casos mais extremos. Felizmente, a natureza fez com que os adultos da espécie tenham hábitos noturnos, enquanto os filhotes sejam mais diurnos. Apesar de péssimos pais, os tuataras são ótimos romances. Eles compartilham tocas com aves marinhas e protegem os ninhos de seus amigos, principalmente porque eles atraem espécies que os tuataras gostam de comer. Raramente os tuataras eles se voltam contra seus colegas, mas podem sim comer seus sobrinhos. Tuataras têm mais respeito com os filhos dos outros bichos. Então, para fazer essa maquete do tuatara, como visto no vídeo aqui anterior, utilizei papel chamex, tesoura, cola quente, cola isopor, arame de caderno, fita adesiva transparente, cápsulas de comprimidos, tinta guache nas cores verde, branco, amarelo e preto.
Para fazer as patas lá do Tuatara, eu fiz em origami. Agora nós vamos assistir aqui um vídeo sobre curiosidades sobre os camaleões. Camaleões. Esses animais podem ser encontrados em diversos lugares do mundo, mas é na ilha de Madagascar que existe a maior variedade de espécies, com pelo menos 59 catalogadas. Eles variam muito em tamanho e estrutura. Suas dimensões vão de 15 a 30 milímetros na menor espécie, a Bruquesia micra, até cerca de 70 centímetros, como é o caso do camaleão de Malagasy. E possuem um truque bastante conhecido: eles podem mudar de cor. Os cientistas pensavam saber tudo sobre a habilidade de camuflagem dos camaleões, mas no último ano, algumas novidades surgiram e as pesquisas apontaram fatos desconhecidos sobre esses animais. Mas, afinal, como os camaleões conseguem mudar de cor? Eu sou o Guilherme Marques e esse é o Fatos Responde. Como acontece a mudança de cor dos camaleões? Essa pergunta foi feita durante anos no campo científico e, pelo que parece, apenas recentemente os estudiosos chegaram a respostas precisas. Pesquisadores suíços descobriram como esses animais conseguem trocar de cor. Por muito tempo, acreditava-se que os camaleões mudavam de coloração porque tinham células especiais que dispersavam pigmentos abaixo da sua pele externa transparente, semelhante à habilidade dos polvos. Mas, no ano passado, uma equipe de cientistas da Universidade de Genebra observou que esses bichos possuem uma camada de células epiteliais que contém nanocristais flutuantes. Esses cristais ficam relativamente bem distribuídos dentro da matriz celular e, à medida que se aproximam ou se afastam, eles refletem a luz em comprimentos de ondas diferentes. Os cristais, existentes dentro de suas células cutâneas, se reorganizam em formas diferentes. Para você entender melhor, funciona mais ou menos assim. Em relaxamento, os cristais refletem azul e verde, e em um estado excitado, refletem as cores amarela, laranja e vermelho. Dessa forma, eles conseguem se camuflar tão bem e até mudar de cor diante dos nossos olhos. E se você acha que eles mudam de cor só para se esconder, saiba que não é bem assim. Estudos recentes apontam que os camaleões mudam de cor de acordo com a luz, a temperatura ou o humor. Cientistas afirmam que, inclusive, pode existir uma forma de comunicação entre esses animais através de seus padrões de cores. Outra curiosidade é que os machos são bem mais coloridos do que as fêmeas. Eles possuem mais saliências projetadas em sua pele e cristais em sua cabeça. Camaleões machos podem mudar completamente de cor quando veem um parceiro em potencial ou um adversário. Essa característica incrível desse animal ainda é estudada por muitos cientistas pelo mundo, na expectativa de descobrir meios de criar tecnologias e ferramentas no futuro. Você já imaginou uma capa de invisibilidade? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Um grande abraço para você e até o próximo Fatos Responde. Tchau! Então, curiosidade sobre o jacaré. Eles não têm nadadeiras, mas nadam. Não são submarinos, mas emergem e submergem silenciosamente. Um grupo de cientistas, eles descobriram músculos especiais que mudam os pulmões de lugar conforme a necessidade. Na prática, além de respirar, os pulmões de jacarés e também crocodilos, eles funcionam como boias, que controlam a submersão de seus corpos. Os animais eles usam o diafragma e outros músculos para mudá-los de posição e se movimentar. O diafragma ele é um músculo que não é comum nos répteis. Os jacarés possuem de 30 a 40 dentes, e no crocodilo, o quarto dente de cada lado da mandíbula inferior se encaixa no chanfro da mandíbula superior, permanecendo visível mesmo de boca fechada. Então, os jacarés eles habitam rios, lagos e pântanos. O comprimento, 6,5 metros. Expectativa de vida, de 80 a 100 anos. Eles dependem de sol para manter a temperatura do corpo. E a sua mordida também ela é tão forte que eles são capazes de quebrar o casco de uma tartaruga. O jacaré ele fica submerso cerca de 3 horas e ele não depende do oxigênio da água. Ele apresenta um bipés no coração, que quando está debaixo d'água e termina o oxigênio pulmonar, o sangue não passa pelos pulmões. O bipés
e circula no restante do corpo.